Mas eu espero que nesse tempo o Senhor possa falar ao seu coração. Espero que você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. É um dos textos mais lindos da palavra do Senhor, esse que nós iremos ler agora. Eu amo esse texto. O texto se encontra em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. E é um texto que nos fala muito sobre confiar no Senhor, sobre depender de Deus. A nossa série tem como título Aprendendo com os Lírios. Nós iremos trabalhar durante 3 quartas-feiras, a partir de hoje, essa temática, falando o que é que nós podemos aprender com esses lírios narrados aqui nesse texto. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos pelo que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é quem procuram todas essas coisas. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu problema. Amém? Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto está inserido no Sermão do Monte, um dos sermões mais famosos de Cristo Jesus. Nele nós encontramos ensinamentos práticos e profundos. E nesse contexto aqui, entrando nessa perícope de assunto, se você voltar alguns versículos, você vai observar que o contexto é falando sobre as riquezas e as preocupações com bens materiais, assim como aparece no título dessa Bíblia Almeida do século 21, não sei como aparece na sua. Mas essa perícope completa, a partir do versículo 19 até o 34, vai trabalhar esse dilema entre ansiedade, desejos por coisas materiais. E nós iremos focar nesse momento, nesse primeiro momento, a questão da ansiedade. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, com toda certeza eu posso afirmar isso, já tivemos algum momento uma crisezinha de ansiedade. E ansiedade muitas vezes é algo bom, porque em determinadas proporções ela pode nos estimular e nos fazer avançar, reagir. Como a ansiedade ela pode tomar proporções muito maiores e nos paralisar. E em nosso tempo nós temos experimentado isso muito, muito de perto. Quantas pessoas você conhece que não estão passando por depressão, ou com essa expressão mesmo, crise de ansiedade? A nossa geração ela está ficando doente, com doenças psicossomáticas, e um dos maiores agentes desse é justamente a ansiedade. A ansiedade é aquele sentimento de estômago vazio, coração acelerado, as mãos começam a suar, você sente que vai desfalecer, como se estivesse caindo a pressão. Na verdade é tudo isso junto. Dá uma angústia. E nós sentimos isso em diversos momentos ou por diversas razões. Mas como administrar tudo isso? Como não ficar
ansioso. O texto que nós lemos, ele começa com essa expressão: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Sabe, mais cedo ou mais tarde, a ansiedade vai chegar. O problema não é a ansiedade em si, mas é como nós reagiremos a ela, ou o que nós faremos a partir de então. Isso é o que me preocupa, porque tem gente, como nós falamos, que fica simplesmente prostrado diante da ansiedade. E é por isso que o texto diz: não fiqueis. Em outra versão diz: não andem ansiosos. Da ideia de continuidade. E tem gente que vive dia após dia ansioso. Não consegue se livrar dessa crise. E hoje nós temos uma série de ferramentas. Temos medicamentos, tratamentos terapêuticos, uma série de ferramentas que nos é dada justamente para vencer esses desafios. Até exercícios de reflexão, de respiração, uma série de técnicas nos é dada para vencer esse tipo de ansiedade, esse tipo de crise. Mas mesmo assim, em nossa geração, nós encontramos tantas pessoas angustiadas, tristes, oprimidas por conta desse conceito. E eu queria, nessa noite, falar sobre o primeiro fator que nos causa ansiedade. Durante esses 3 dias, em cada dia desses, nós iremos falar sobre um desses fatores que nos causam ansiedade, e no final nós trabalharemos a ideia de como vencer, como é que esse texto nos inspira a vencer estes desafios. E uma das coisas que mais nos deixam ansiosos é as necessidades. A necessidade, ela mexe com a gente. E nós temos necessidades diversas. Temos necessidades cotidianas e temos necessidades que vão muito além do nosso programa de dia. E essas necessidades, elas mexem conosco. O texto, ele trabalha justamente a perspectiva dessas duas. Primeiro, ele nos fala dessa realidade do que comer, do que beber, do que vestir. A ideia do vestir, você não vai comprar uma roupa por dia, com exceção das mulheres, assim que, se deixar, vai-se embora. Não, mas a ideia da roupa, da vestimenta, é algo que a gente se preocupa uma vez por outra. Mas o alimento não. O alimento é o cotidiano, é o todo dia a gente precisa. Sabe aquela ideia de você matar um leão todo dia? As nossas necessidades diárias muitas vezes nos trazem crises de ansiedade, nos trazem angústia. Mas existem necessidades que vão além disso, existem necessidades da alma, existem sonhos que nos oprimem. A frustração de planos, de projetos, de sonhos, faz com que nós fiquemos parados e prostrados diante da ansiedade. Será que vai acontecer? Será que eu vou realizar? A ansiedade traz também consigo uma série de pensamentos obsessivos que você fica preso a essa realidade, você não consegue pensar em outra coisa. E essas nossas necessidades, muitas vezes trazem sobre nós esse tempo difícil, esse tempo de angústia. Mas diante dessas crises de necessidade, nós temos uma ferramenta que nós usamos para suprir as nossas necessidades, que é justamente o trabalho. Nós trabalhamos para suprir as nossas demandas diárias, para conseguir colocar na mesa o pão, aquilo que nós iremos beber, para nos vestir. Só que o trabalho também é um outro grande agente de ansiedade. Quem aqui nunca ficou ansioso com o trabalho? O trabalho, ele mexe com a gente. Mexe. De várias formas. Tem gente que fica ansioso pelo novo empreendimento que está criando. Ou, sabe aquela venda que você estava pronto para realizar, você está naquela expectativa de fechar, você não consegue dormir, naquela ansiedade de chegar no outro dia e receber ali o cheque assinado, o contrato assinado e pronto, resolvi.
Sabe, o trabalho, ele mexe demais com nossas emoções, porque ele trabalha em cima das nossas expectativas. Todo mundo que trabalha tem a expectativa de no final do mês receber o seu salário. A gente trabalha com esse intuito. Só que muitas vezes essas necessidades ou essas expectativas não são alcançadas. É aquele camarada que está trabalhando durante muito tempo, dando o seu máximo, o seu melhor, esperando um aumento, e esse aumento não chega. Ou aquele outro empresário autônomo que tem que todo mês fazer a sua renda, e quando chega naquele mês, você está já nos últimos dias e fica naquela expectativa: será que eu vou conseguir fechar um negócio? Será que eu vou conseguir arrumar essa situação? Sabe, o trabalho mexe com a gente. Mexe. E se vocês começando a perceber, vocês vão ver que necessidades, trabalho, parece que uma coisa está agarrada à outra. Parece que é um balaio de gato e tudo traz ansiedade. Tudo nos deixa inquietos, cheios de crise. Cheios de crise. E eu queria nesse momento, meu amado irmão e irmã, te convidar a se livrar pelo menos desse primeiro fardo. Desse primeiro fardo. Queria te convidar a colocar diante do Senhor as tuas necessidades e o teu trabalho. Vamos fazer esse exercício agora? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. A equipe de louvor estará tocando uma canção agora. Enquanto eles ministram essa canção, eu te convido a apresentar diante do Senhor quais são as necessidades da tua alma. O que é que você precisa? Sabe, o nosso Deus conhece essas necessidades. E Ele quer sanar elas. Ele quer te sustentar. Ele quer ser Deus de providência em tua vida. Então coloca diante do Senhor as tuas necessidades. Talvez suas necessidades estejam bem mais além de tudo isso que eu te falei. Talvez a tua necessidade seja de saúde. Talvez as suas necessidades não sejam nem mesmo para você, mas sejam as necessidades dos teus filhos, das pessoas que dependem de você. Seja o que for que você precisa, eu quero te dizer que o nosso Deus é poderoso para te dar, para suprir cada uma das nossas necessidades. No versículo 26, na parte A do texto, ele diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. No versículo 28, na parte B, ele diz: vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Sabe, quantas coisas aparecem aí nesse texto como ferramentas de trabalho. Mas Deus supre as necessidades, tanto do lírio do campo, como das aves do céu, sem que eles precisem fazer coisa alguma. Sabe o que eu entendo com relação a isso? É que independente do esforço das tuas mãos, quem nos sustenta é o Senhor. Sabe, às vezes nós corremos tanto para resolver uma série de coisas e parece que nada está dando certo. Nada está dando certo. Em determinados momentos parece que a gente está até um pouco mais relaxado e as coisas vão acontecendo com uma rapidez. Eu não estou te incentivando aqui nesta noite a deixar de trabalhar, muito pelo contrário. Eu estou te incentivando nessa noite a trabalhar sem ansiedade, sabendo que o teu sustento vem das mãos do Senhor. O nosso sustento vem independente se estamos armazenando em celeiros ou não. O nosso sustento vem independente se estamos semeando, se estamos colhendo, se estamos trabalhando ou tecendo. Porque ele vem das mãos do Senhor. Às vezes nós ficamos naquela: eu poderia ter feito mais, se eu me esforçasse, e nós começamos a ficar ansiosos com aquilo que já passou.
Gente, nosso sustento vem das mãos do Senhor. Ele abre portas assim que a gente nem esperava. Não esperava. Porque Ele cuida da gente. Ele cuida, Ele nos ama. Segunda coisa, dentro desse contexto de necessidades. Primeiro é o trabalho. A segunda coisa que está atrelada a essa questão de suprir essas necessidades é justamente a questão das escolhas que fazemos. As escolhas nos deixam ansiosos. Principalmente quando nós não conseguimos tomá-las ou fazê-las. É tão difícil fazer escolhas. As escolhas muitas vezes mexem com a gente fica, rapaz, falta quanto tempo para eu decidir o que eu tenho que fazer? E você fica ali se consumindo por conta das escolhas que você tem para fazer. São investimentos que surgem, propostas, e você fica, rapaz, eu preciso dizer um sim logo, e se eu perder essa proposta? E se essa proposta for uma furada e me acabar? Isso vai deixando a gente angustiado. É o jovem que está naquela indecisão, que curso eu vou fazer? E o vestibular está chegando, e se não der certo esse, será que vale a pena mudar de curso? Será que vale a pena fazer outra coisa? Sabe, basicamente tudo hoje nos traz uma série de ansiedade. E as escolhas também os fazem. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que o Senhor quer mudar essa mentalidade na hora de fazer escolhas. Tem uma parte aqui desse texto, a partir do versículo 31, que ele diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Esse texto ele não está falando simplesmente da ausência dessas coisas. Pelo contrário. Você pode ter dinheiro suficiente para comer cuscuz com ovo todos os dias, e agora está decidindo comer caviar, comer camarão, comer lagosta. Isso aí trabalha a ideia de escolhas. O que é que nós iremos comer hoje? Já percebeu que quando nós paramos para pensar sobre o que é que nós iremos comer ou beber, isso implica o trabalho que a gente vai ter? Porque a gente vai precisar ter dinheiro para suprir essas demandas do nosso desejo. E as escolhas nos trazem ansiedade justamente nesse contexto. Porque nós geralmente escolhemos aquilo que é melhor. Nós temos bom gosto. Nós gostamos de coisas boas. Mas para suprir as nossas escolhas é necessário mais trabalho. E é nessa hora que o Senhor fala: olha, vamos parar com essas preocupações. Fica perguntando o que é que vai comer, o que é que vai beber, o que é que vai vestir. Tem calma. Tem calma. Sabe, essa ideia de plano de carreira, de aumentar as nossas verbas mensais para conquistar novos sonhos, isso tudo é importante. Extremamente importante. O homem precisa ter sonhos, o homem precisa crescer. Nós só não podemos fazer uma coisa: é ficar ansiosos por causa disso. É deixar de viver o hoje por causa disso. Eu te convido nessa noite a entregar as tuas escolhas ao Senhor. Sabe aquelas decisões que nos consomem? Aquela decisão de relacionamento, que é uma decisão para mexer mais com a gente do que decisões de relacionamento amoroso. Mexe com a gente. Mexe mais para terminar do que para começar. Mas mexe. Para começar, rapaz, a gente até diz para os adolescentes, eu trabalho muito com adolescente, tu vai começar um namoro, rapaz, ora. Deus responde imediatamente. Rapaz, é cada resposta rápida que eu ouço. Assim, o jovem fala: pastor, eu já orei, Deus já falou, tá tudo certo. Agora, para terminar, menina, um chororô tão grande. Sabe, as nossas escolhas, elas trazem consequências. E por conta dessas consequências, muitas vezes nós ficamos angustiados. Mas quando a gente consegue depositar de fato no Senhor o nosso trabalho, as nossas escolhas, deixando Ele tomar a frente, deixando Ele conduzir a nossa vida,
tudo é diferente. Nós conseguimos descansar nele. Descansar no Senhor. Se você veio a esse lugar aqui hoje, você tem decisões importantes para fazer. Decisões que podem mudar o curso da tua vida. Isso tem te deixado inquieto, tem te deixado ansioso ou ansiosa. Eu queria te convidar nessa hora a deixar todo o temor que a ansiedade traz e deixar Deus trabalhar. Essa canção que a gente vai cantar agora diz: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração, pois é meu, somente meu, todo o trabalho. Essa é a palavra de Deus para a gente. É dele. É Ele que supre nossas necessidades. Ele que cuida. Sabe, diante da ansiedade, nós somos tomados por um temor. Muitas vezes por um pânico. A ansiedade, ela muitas vezes nos causa um desespero, um pânico. E quando nós estamos em pânico, nós ficamos cegos, literalmente, para as possibilidades, para as saídas. Quando a gente está ansioso, é difícil enxergar a saída. Sabe, o nosso pensamento ele fica repetitivo. A gente fica sempre voltando para as mesmas ideias e não consegue pensar fora da caixa. Mas o que eu acho mais fantástico nesse texto é a capacidade que o Senhor Jesus tem de entender a vida do ansioso e trazer a ele um escape maravilhoso. Diante da crise de ansiedade, quando o camarada está envolvido ali com o seu dia a dia de trabalho, o corre-corre da vida, ou até mesmo diante de uma doença, onde ele só consegue ver aquele laudo negativo, os olhares estão todos voltados para o problema. O Senhor Jesus nos convida a parar e observar as aves do céu. Parece uma piada nos dias de hoje. Imagina você dentro de casa aperreada, tendo que fazer mil e uma coisas, tendo que tomar decisão e de repente alguém chegar para você e falar: para um pouquinho, vamos olhar as aves do céu, vamos olhar esse jardim aqui. É surreal, é assim uma coisa, que ideia é essa? Eu estou aqui angustiado, cheio de crises de ansiedade, e você me convida a olhar as aves do céu, a olhar os lírios no campo. Gente, isso não é simplesmente poético, isso é profundo. Diante da correria do nosso dia a dia, diante das crises de ansiedade, nós precisamos parar e observar que aí fora as coisas continuam do mesmo jeito. Deus continua cuidando de tudo. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. E a gente fica afobado. Você quer vencer as suas crises de ansiedade? É uma simples palavra: perspectiva. Vamos mudar de perspectiva? Vamos parar de focar nos problemas que a vida nos traz e ter uma visão do alto, uma visão divina da situação. Gente, isso é muito bonito. O texto ele não fala simplesmente no original vejam ou observem, como está aqui nessa tradução. O original grego é muito mais profundo. Ele diz: aprendam. Aprenda com isso aqui. Você precisa aprender, parar e aprender. Não é simplesmente olhar, é bonito, não. Tem um ensinamento por trás disso. Tem todo um novo estilo de vida a ser aprendido por trás disso. Sabe, é viver na dependência do Senhor. Quando a gente fala sobre aprender com os lírios do campo, é ter a certeza de que o Senhor há de nos vestir com aquilo que há de melhor. É ter a convicção de que o Senhor vai nos honrar, que Ele vai suprir as nossas demandas. Mas quando a gente está focado simplesmente no problema e a gente não consegue ver outra saída, a gente fica angustiado, a gente fica triste.
Muitas vezes a gente pensa em parar, pede para si mesmo a própria morte. Quantas pessoas diante de problemas simples da vida conseguem se enfiar assim, só olha para aquilo e fala, não tem mais jeito, eu quero morrer. Calma. Existem outras coisas. Existe uma nova visão sobre as coisas. E o que eu acho fantástico da percepção de Jesus é que se fosse qualquer um de nós aqui, nós iríamos dar exemplos piores. É assim que a gente trabalha. O camarada chega com resultado ruim para nos falar, rapaz, eu estou com um problema de saúde tão grave. Rapaz, deixa de besteira, isso não é nada. Você já viu o irmão fulano de tal? Irmão, ali é problema, rapaz. Ali, o problema daquele irmão, e o camarada assim sai mais frustrado ainda, porque você não mostrou nenhuma solução. Você mostrou um problema maior. Às vezes a gente quer sanar as ansiedades, os problemas dos outros, trazendo um problema maior ainda. Para que a pessoa olhe assim e fale, é mesmo, meu problema é tão pequeno, né? Mas continua sendo um problema. O Senhor Jesus não faz isso. Quando Ele nos convida a olhar os lírios dos campos, é simplesmente para revelar para mim e para você, que aquilo que nós estamos vendo como um problema, não é nada. Não é absolutamente nada. Isso é maravilhoso. Precisamos mudar essas perspectivas. Sabe, diante do dia a dia, quando tudo estiver muito conturbado, para, respira, lembra dos lírios, lembra das aves, lembra que o mundo inteiro está sendo controlado pelo Senhor. Tudo vai dar certo. A gente precisa deixar as ansiedades de lado. Não deixe as ansiedades te paralisarem. Não fique prostrado diante disso não. Para, respira. Existe um novo estilo de vida para você. É depender do Senhor. Nosso Deus cuida da gente. Nosso Deus cuida de mim, de você. Eu te convido nessa hora a colocar diante desse Deus Todo-Poderoso todos os teus dilemas. A equipe de louvor vai cantar uma canção que diz: Deus cuida de mim na sombra de suas asas, e eu não ando sozinho. Eu sei que não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Vamos ficar de pé. E se você veio a esse lugar angustiado, ansioso, se você tem algo para colocar diante do Senhor, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos colocar isso diante de Deus. Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós. Pai querido, diante de tudo isso, Pai, que nós estamos ouvindo nessa noite, a convicção que brota em nosso coração e o desejo que está nele, Pai, é de estar na Tua presença. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Por mais que o tempo pareça adverso, por mais que os problemas pareçam nos encobrir e não ter mais solução, que as portas estejam fechadas, nós sabemos que o Senhor há de abrir outras portas. Nós cremos que o Senhor continua a nos dar o escape, a nos sustentar, a suprir todas as nossas necessidades. E isso nos faz descansar em Ti, Deus. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada irmão, cada irmã que veio a esse lugar aqui, com decisões, com escolhas a fazer, com angústias em sua alma, em seu coração, meu Pai. Pessoas ansiosas, ó Pai. Nesse momento nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, na perspectiva de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas, ó Deus.
Nos ensina, Senhor, a ter visão de águia, olhar por cima da situação e das circunstâncias. Nos ensina, Deus, a não nos abalarmos, ó Pai, com aquilo que está à nossa volta, mas permanecer com o nosso olhar fixado no Senhor, autor e consumador da nossa fé. A não fixar o nosso olhar nas coisas visíveis e temporais, mas nas invisíveis, naquelas que são eternas, meu Pai. Pois cremos, ó Deus, que o Senhor, com teu poder e graça, há de cuidar de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades. Aqueles que estão doentes, ó Pai, trazendo a cura. Aqueles, ó Deus, que estão angustiados, trazendo a paz. Ó Deus, aqueles que estão nesse lugar, carentes, ó Pai, de afeto, que se sintam acolhidos, amados, amparados por Ti. Coloca pessoas companheiras, ó Deus, para caminhar junto com os Teus servos. Aqueles que têm necessidades, ó Pai, financeiras, ó Deus, o Senhor, o dono de todo o ouro, toda a prata. Jeová Jireh, o Deus que supre necessidades. Saímos desse lugar aqui hoje, Deus, lançando sobre Ti as nossas ansiedades, mudando nossas perspectivas, ó Deus, tendo um estilo de vida simples, aprendendo com os lírios. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém.